à Casa de Luz e Amor, mais uma vez, rogando ao Senhor da vida que adentre a cada lar que está conectado conosco, para que sejamos todos, e como sabemos que estamos, abençoados por Deus. E aí, vamos ler a nossa página de preparação para a nossa prece, que será do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição de número 69. E diz assim: caminhe sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga em frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga em frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Vamos então elevar o nosso pensamento mais uma vez, agradecer ao Senhor da vida, louvá-lo e bendizê-lo por esta oportunidade da existência aqui na Terra, aonde, Senhor, estaremos aparando as arestas, as deficiências que trazemos conosco. Para tanto, Senhor, precisamos do aprendizado que naturalmente a tarde de hoje irá acrescentar muito para que esse aprendizado seja colocado em prática para o nosso aprimoramento moral. Abençoa, por misericórdia, aqueles que estão conectados, os que não estão, Senhor. Igualmente recebam o seu abraço de amor. Pedimos pelo companheiro, que de boa vontade aqui está, trazendo o seu conhecimento, agregando em nós também conhecimentos que nos libertarão. Muito obrigada, Senhor, e te rogando assim, abençoa a nossa pátria, derrama tuas bênçãos sobre todos os dirigentes que cuidam da nossa nação e de toda a população brasileira que está enferma do corpo e da alma, e que a tua luz adentre a nossa consciência, para que possamos realizar o melhor que pudermos em relação ao cumprimento da tua lei, Senhor. Muito obrigada, Pai amado, e nos permita, sim, iniciar o trabalho da tarde de hoje, na tua santa e abençoada paz. Obrigada, Senhor, que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus. Com a palavra, o nosso companheiro, que vem trazer para nós um título muito oportuno. Qual o sentido da vida? Com você, Sérgio. Seja bem-vindo. Dona Yara, muito obrigado. Uma boa tarde para a senhora, muito boa tarde para todos os amigos da sua instituição, amigos que estejam nos visitando hoje ou que estarão, de um modo ou de outro, participando dessas reflexões do dia de hoje, mais amanhã ou depois. Parabéns pela atividade de vocês, pelo projeto de vocês, de levarem o pensamento espírita para o Rio de Janeiro, a partir de Bangu, e, de certo modo, para como que o Brasil como um todo. O tema que vocês escolheram, não é qual é o sentido da vida, é algo que merece as nossas reflexões e reflexões de muitas pessoas ao longo de suas vidas. Então, eu gostaria de lembrar com os amigos, em primeiro lugar, nós vivemos na Terra
que é um mundo de provas e expiações. Vivemos porque somos filhos de Deus, Deus existe e existe toda a sua criação. E nós aqui fazemos parte dela. Somos pequeninos, vivemos num planeta chamado pelos espíritos, na codificação kardeciana, como um mundo de provas e expiações, que não é uma referência de mundo. Mas nós não podemos deixar de lembrar que a vida tem todo o seu sentido. Deus não seria Deus se não houvesse a vida de tudo que existe na criação e de todos os seus filhos. Nós aprendemos com Emmanuel, no livro Roteiro, que nós somos uma grande escola. Ele chamou o planeta Terra como o grande educandário. Portanto, a ideia de que somos vivos, temos a condição humana por uma conquista evolutiva, isso significa que nós somos diferentes daqueles nossos irmãos pequenos, vamos chamar assim, do grande reino da natureza animal, porque nós, como seres humanos, nós temos consciência de nós mesmos, nós temos pensamento contínuo, ou seja, nós nunca paramos, não há um lapso na nossa atividade mental, nem quando estamos encarnados, nem quando estamos desencarnados. Ao mesmo tempo, nós temos memória, e uma memória que é profunda, integral, abrangente e definitiva. Nós podemos não nos lembrar de vidas anteriores, mas no nosso inconsciente, na nossa memória profunda, tudo isto que foram, vamos dizer, as experiências sucessivas ao longo de milênios incontáveis, tudo isso está devidamente guardado. Então, memória, consciência de nós mesmos, pensamento contínuo são características dos seres humanos em qualquer parte do universo. Ao mesmo tempo que Emmanuel considera a Terra como um planeta que é uma grande escola, eu diria, claro, uma escola bem primária, a nossa irmã Yara lembrou agora na introdução, não é? As dificuldades no Brasil, em diversos aspectos, e nós todos juntos lembramos as dificuldades em inúmeros países, como Cuba, Haiti, Síria, Afeganistão, Iêmen, Índia, Bangladesh e assim por diante. Nós somos 200 países aproximadamente. E temos uma realidade muito difícil ainda, porque não conquistamos um aprimoramento coletivo que nos permitisse imaginar que já estaríamos no âmbito do processo de regeneração. Então, com Kardec, aprendemos a hierarquia dos mundos. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Então, nós temos um passado planetário e teremos um longo futuro pela frente. Porque a vida, que é sempre de origem divina, ela tem a sua condição de eternidade. Nada poderá evitar isto. Quando Deus nos criou,
se é que nós podemos nos referir a Ele como Pai Celeste, se é que nós podemos pensar em Deus, o Criador, e a criação. E em meio a toda a criação do universo, as criaturas. Ou então nós podemos colocar isto tudo num grande contexto, em que nós também somos parte de Deus. Não importa muito isto agora, importa é a valorização da vida, porque a criação divina é algo que nós ainda não conhecemos bem. Por quê? Porque somos ainda muito imperfeitos, ignoramos muitas coisas, somos atrasados em diversas outras e ainda não temos uma evolução mental para depreender esse grande conjunto. Mas nós já progredimos bastante, não é? Então, por exemplo, a Terra como planeta, onde há 20 bilhões de humanos. Como é que nós sabemos desse valor numérico? Emmanuel, no mesmo livro, Roteiro, no capítulo grande do Candário. E aí Emmanuel diz, somos 20 bilhões. Então, hoje, nós somos 7,8 bilhões de encarnados. E, portanto, aproximadamente, temos do outro lado da vida, hoje, 12,2 bilhões de pessoas muito semelhantes a nós. Até porque eles todos que estão lá, ou quase todos, virão para cá em breve, como já estiveram. E nós que hoje estamos na matéria, cumprindo mais uma jornada evolutiva, nós, mais cedo ou mais tarde, retornaremos para o mundo espiritual, que é, aliás, o mundo de origem. A vida material, ela não é algo, vamos dizer assim, definitivo. A vida material, dependendo de como estudamos a questão evolucionária do espírito, ela é circunstancial. Mas como ela é a nossa condição regular há milênios, nós todos acreditamos que a vida é como é aqui, é como nós temos vivido ao longo da nossa história. Mas isso aqui não é exemplo de mundo. Isto aqui é um mundo, vamos dizer, de pessoas que transgrediram muito as leis de Deus, uma vez possuindo a condição humana, geramos dificuldades para as outras pessoas, às vezes para grandes ou pequenas coletividades, e ganhamos, porque todos os filhos de Deus possuem esta possibilidade, então, de vivermos muitas vidas, buscando crescimento, buscando a própria valorização da existência, compreendendo um dia, talvez já hoje, a razão de ser da própria vida. Não é? O quanto há uma felicidade extraordinária, maravilhosa, nos esperando. Nós só não somos felizes ainda porque este mundo não é um mundo de vida feliz. Aqui é, ao mesmo tempo, escola primária, ao mesmo tempo, um grande hospital, porque nós somos adoecidos, porque já contrariamos as leis divinas muitas vezes, e ao fazermos isto, nós prejudicamos as pessoas. Os nossos perispíritos se tornaram alterados, como uma espécie de, Emmanuel também fala isso, enquistamento. Outro autor, que é Pietro Baldi, fala de esgarçamento do perispírito. E aí vem as doenças, doenças clínicas,
doenças mentais. De onde vem essa modificação dos nossos perispíritos que nos predispõe às doenças? Dos nossos erros. Daí o câncer, a depressão, o autismo, a dependência química e assim por diante. São milhares de doenças, mas é preciso nós nos lembrarmos. Isto aqui não é exemplo de mundo de Deus. É divino, claro. Nós somos seus filhos, mas a ideia é de que esta característica que nós temos aqui na Terra há tanto tempo é porque nós não cumprimos o que é nossa necessidade. Nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda somos eivados de vícios, orgulho, egoísmo, indiferença, ambição, vaidade, materialismo, porque a nossa visão, mesmo tanto tempo depois, ainda é uma visão estreita, ainda é uma visão em que nós temos buscado as coisas irrelevantes. Nós não temos feito aquilo que um dia nós faremos. Talvez possamos iniciar, ou já o tenhamos feito, na vida atual. Mas nós temos muito mais para exercermos dentro do nosso grau de liberdade, que nem é tão grande, porque somos ainda muito equivocados, né? O grau de liberdade aumenta para cada filho de Deus na medida em que nós progredimos. A liberdade vem das virtudes. Outro dia, um espírito lindo me dizia: filho, a humildade é quem abre as portas dos céus. No sentido de, olha, procuremos por isto. Lembremos do orgulho, que é a antítese da humildade. E tenhamos todo o apreço pelos valores eternos e imutáveis, que mais dia, menos dia, mais milênio, menos milênio, todos os filhos de Deus devem alcançar. Se pensarmos bem, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos jogando fora energia e tempo, oportunidades que poderiam já ter nos trazido muito mais amadurecimento espiritual e, por conseguinte, realizações de uma outra natureza que nos trarão felicidade. Jesus não dizia quantas vezes ele comentou com os apóstolos, com os 72 discípulos, sobre o reino de Deus. Ele prometeu muitas vezes o reino que ele dizia que não era desse mundo. O reino de Jesus é o reino de Deus, porque ele é de uma perfeição sideral, cósmica, definitiva, mas filho de Deus também. E ele então dizia, olha, o meu reino não é aqui, não é deste mundo. Mas ele prometera este reino. E quando ele nos falava há 2000 anos deste modo, ele estava nos convidando. Algo do tipo, cuidem bem do que vocês fazem, cuidem bem do que vocês pretendem, cuidem bem de tudo aquilo que possa, como que, trazer a vocês
a verdadeira vida. Então, meus amigos, nós estamos buscando compreender melhor estas coisas. Jesus esteve conosco. Vocês me ouvem, meus amigos? A minha tela congelou. Muito bem, Jesus esteve conosco há 2000 anos, mas sempre esteve aqui. Sempre estará. É verdade que o trono de Jesus é o sol, onde estão todos os espíritos crísticos. Mas vale ressaltar que todos os filhos de Deus, para alcançarem o reino do Senhor, precisam crescer em ciência universal. Um crescimento ilimitado, no rumo do infinito. Ao mesmo tempo, todos os filhos de Deus devem crescer quanto às questões da bondade e do amor. Se é verdade, cada filho em qualquer lugar do universo estará sempre, consciente ou inconscientemente, remetendo sua condição de alma ou espírito na direção do grande todo, buscando isto. Então, meus amigos, nós temos uma longa jornada e não podemos esquecer isto. Nós não podemos mais viver as nossas vidas como criaturas sem essas noções, porque senão nós vamos sofrer em decorrência disto. Como o mundo, na sua maior parte, sofre as agruras das consequências dos seus erros e de darem espaço aos vícios morais que a humanidade possui, guarda consigo há tanto tempo e até hoje. Então, meus amigos, se existem os vícios que nos atrasam a jornada, que emperram o nosso rumo na direção do bem e de uma vida mais feliz, nós temos como meta a bondade, a compaixão, a empatia, a solidariedade, a fraternidade, a caridade. Todas essas virtudes, nós temos já algo delas dentro de nós. Mas para os maiores voos libertários da vida infinita dos filhos de Deus, e daí a enorme felicidade que está por vir, tudo isto depende do esforço pessoal. Regeneração, aliás, regeneração planetária, que é um tema que se fala muito, né, hoje em dia. Na verdade, essa expressão não é novidade de algo de umas décadas para cá, não é? Na verdade, regeneração planetária nós vamos encontrar no capítulo 18 da Gênese, de Allan Kardec. O capítulo se intitula Os Tempos São Chegados. E é aí que nós vamos ver Allan Kardec e os benfeitores tratando desse tema, especialmente numa mensagem de François Arago, que fora primeiro-ministro da França, tinha desencarnado poucos anos antes e já era espírito auxiliar na codificação. E ele vai falar a respeito da geração nova, que vem para substituir a antiga, e a ideia daí da transição. Então, se nós queremos ficar na Terra,
nós precisamos nos empenhar mais, justo valorizando as nossas vidas. Porque vidas, todas são vidas de um pouco melhor qualidade, nem tantas, nem todas. E tudo depende de nós, porque a regeneração na transição, ou a partir da transição para com vistas à Terra como um mundo regenerado, a regeneração não vai cair dos céus. Não vem de fora para dentro. Como os níveis de cura mais profundos, porque os níveis de melhora clínica, e que eu posso utilizar, ou poderia, a palavra cura, são muito diferentes de questões mais simples, superficiais e periféricas, gradativamente a questões de maior essência, de importância maior para os filhos de Deus. Então, vale lembrar que nós estamos aqui no sentido da nossa recuperação, da nossa educação moral, da busca pelos valores eternos que ainda nos faltam, porque nós ainda lidamos muito mais predispostos aos vícios do que às virtudes. Mas tudo isto é vida. Então, qual é o sentido da vida? São vários, mas a ideia qual é? Nós, hoje, podemos duvidar da importância do viver, porque olhamos para todos os lados, olhamos até para dentro, olhamos para o contexto familiar, da sociedade, das comunidades, de várias nações, e vemos muito sofrimento, muitas dificuldades. Mas isto é em função de um caso particular do nosso mundo. Reparem, o planeta Terra faz parte do sistema solar. Dizem os espíritos que a nossa humanidade, justo talvez no planeta mais bonito que nós possamos comparar do ponto de vista da expressão material, né? É justo o planeta de uma humanidade a mais atrasada, a mais egoísta, a mais orgulhosa. Daí as guerras, daí os abortos induzidos, daí os suicídios, daí os acidentes, os conflitos, as dificuldades. Nada disso é de Deus. Nada disso é punição, é castigo. Nós é que estamos gerando dificuldades adicionais toda hora, porque ainda não despertamos para o verdadeiro sentido da existência e de tudo de maravilhoso que está nos aguardando. Quando eu lembrava do sistema solar, eu lembro que esse sistema faz parte da Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia média, a nossa, onde a Terra está, onde o sistema solar está. E aí nós temos 200 bilhões de estrelas. Se eu me lembro de algo de astronomia chamado universo observável, se eu olho num ponto qualquer, Rio de Janeiro, Bangu, Porto Alegre, Manaus, Paris, Cidade do México ou Sydney, Austrália, e eu olho para o céu, um céu sem luzes próximas, e eu uso tudo que eu puder do ponto de vista óptico para detectar as estrelas e os corpos celestes. Universo observável, eu tenho 70
septilhões de estrelas, muralhas, conglomerados de galáxias. Tudo isso é de Deus. Tudo isso é parte da criação. Nós vamos ter, inclusive, que desenvolver muito da ciência universal para nos inteirarmos progressivamente mais e mais da realidade. Mas nós temos que ver isto como um convite de amor de nosso Pai, de um universo que sempre existiu, sempre. Antes do Big Bang, já havia a grande realidade. O Big Bang foi um ponto de singularidade do progresso do universo com uma grande expansão que durou bilhões de anos. De lá para cá, do Big Bang, nós temos 13,7 bilhões de anos de expansão do universo, em termos de todas as estrelas, todas as galáxias, e assim sucessivamente. Gostaria de lembrar que no livro Consolador, melhor, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que há 4,5 bilhões de anos, não me refiro a 1.000, nem a milhões, mas há 4,5 bilhões de anos se formava o sistema solar, onde a Terra está. Naquela altura, Deus, como que convida, conclama Jesus de Nazaré. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era puríssimo, o mais alto grau da hierarquia dos espíritos, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, e os Cristos são aqueles de uma evolução moral num grau superlativo, a quem Deus outorga a direção de mundos e humanidades. E Ele está conosco desde lá, quando nem se podia imaginar que surgiria vida na Terra. Muito tempo depois, vida humana, e assim por diante. Então, meus amigos, cada vez melhor os filhos de Deus terão alegria, satisfação, prazer, felicidade de pertencerem a este grande, maravilhoso contexto da vida universal e divina. Mais do que isto, nós não fazemos ideia ainda do que é vivermos num grau de liberdade a caminho do que nós chamamos de plenitude. Por quê? Porque nós somos prisioneiros. A Terra é um educandário, ao mesmo tempo um grande hospital, mas, por outro lado, um grande presídio. Se nós desencarnamos e queremos passar 6.000 anos num outro planeta, deste sistema ou de um outro qualquer com mais evolução, nós podemos ir à guisa de um estágio, mas o nosso lugar é aqui. Porque aqui nós estamos com todas as condições de um despertar para uma realidade que ainda nos falta alcançar. Então, quanto mais nós crescemos trabalhando sentimentos, trabalhando pensamentos, utilizando melhor a nossa vontade, nós vamos nos libertando das amarras evolutivas
que cerceiam o alcançar da felicidade. Amarras estas que, sem compreendermos bem, nós mesmos impusemos a nós. Então, esse processo de libertação é no sentido de que temos que amadurecer consciencialmente para sermos livres, num grau de liberdade, como eu havia comentado, que nós nunca dispusemos. Ou se dispusemos um dia, foi há tanto tempo antes da ideia da queda, da ideia da questão do conhecimento sobre a teoria dos anjos decaídos, que Pietro Baldi examina muito bem quando, na grande síntese, ele fala de sistema e antissistema. Mas hoje vamos deixar isso de lado, para ficarmos nas coisas mais simples, lembrando, não é, que o verdadeiro sentido da vida é nós também conhecermos o que a vida significa e não pensarmos que as dificuldades que nós possamos ter hoje, tenhamos tido outrora, ou ainda tenhamos durante algum tempo, isto possa significar que a vida não vale a pena. É justo o contrário. Tudo isto que a ciência, a filosofia, a crença, a religiosidade, a espiritualidade estão nos revelando progressivamente, cada vez mais e melhor, tudo isto é um convite de Jesus, é um convite divino. Filhos, prestem atenção, compreendam quem vocês são, que mundo é este, por que das dificuldades atuais, mas, ao mesmo tempo, todo o prenúncio maravilhoso de uma vida futura altamente feliz, benéfica. Quando vamos ter evoluído mais, vamos viver uma época que não seremos mais capazes de errar, de contrariar as leis de Deus. E vamos nos tornando co-criadores, como muitos espíritos já o são. Existem espíritos que têm condições de trabalhar na criação de mundos. Os mundos têm toda a sua evolução geofísica e humana, espiritual. Tudo isto vai nos dar, mais cedo ou mais tarde, imensas alegrias. Mas nós temos que trabalhar agora, procurando fazer as melhores escolhas, procurando ter o balizamento, o norte da bússola da evolução, que é o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Ou seja, os ensinamentos do Divino Mestre, como ele mesmo adiantara há 2000 anos, que ele nos enviaria o Consolador. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Temos, se não tudo, quase tudo nas mãos para a boa compreensão, o exato entendimento de que carecemos hoje para compreendermos o sentido da vida e sermos já felizes por isto. Eu diria para os amigos, o mundo, o universo, lembrando da Via Láctea com 200 bilhões de sóis, lembrando da vizinha, que é Andrômeda, uma galáxia de 1 trilhão de estrelas,
5 trilhões de planetas. Possivelmente, em tudo isto, filhos de Deus, humanidades, umas mais adiantadas do que outras. Então, eu diria, numa reflexão simples, que o universo não seria o mesmo sem a presença, a existência de cada um de vocês, de cada um dos filhos de Deus, porque nós todos somos integrados ao grande todo, integrados naquela ideia de rebanho. Jesus é o divino pastor, mas todas as ovelhas somos filhos de Deus. A felicidade de todas elas importa, todas as vidas importam. E a felicidade, o desenvolvimento, o amadurecimento, a melhor consciência, uma vida mais próxima da plenitude, mesmo reconhecendo que a plenitude não é deste mundo, no sentido de que a felicidade não o é ainda. Tudo isto pode ser motivo para nós nos alegrarmos já por estes dias em que estamos na Terra. Aliás, dias no sentido de uma representação de milhares e milhares de anos. Então, meus amigos, nós precisamos aproveitar também o Setembro Amarelo, porque no dia 10 de setembro, na semana que vem, o mundo inteiro está como que procurando prestar uma atenção maior ao drama do suicídio. O setembro inteiro, mas é uma tragédia humanitária, espiritual, humana, moral, de todo o planeta Terra. Por quê? Porque nós vamos encontrar a depressão, a ansiedade, outras doenças mentais e o suicídio como um problema de saúde pública de todo o planeta Terra. Cada país que você estude ou visite, a depressão e, consequentemente, quando ela é grave, o suicídio é um problema médico, é um problema social, é um problema altamente relevante. Antes da pandemia chegar, nós tínhamos numa contabilidade, numa estatística pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, um suicídio na Terra a cada 40 segundos. Isso é uma tragédia. De tal maneira que um país como o Brasil, ou um outro como a Rússia, como o Uruguai, como a Itália, cada país tem a sua estatística, mas em quase todos o drama é numericamente muito grave ou delicado. Jovens, adultos de todas as idades, muito mais homens do que mulheres, apresentam um crescimento numérico muito preocupante. E nós temos que trabalhar essa questão pela valorização da vida. Viver vale a pena, não só no sentido meramente humano, no sentido, vamos dizer, deixando a espiritualidade de lado. Ainda assim, vale muito a pena o estudo, a formação educacional, o emprego, o trabalho, a escolha da atividade laboral e talvez o elemento mais importante, os relacionamentos interpessoais,
a construção da família, a vida afetiva, os diversos tipos de amores, o amor sexual, o amor filial, o amor storgê e o amor ágape. A constituição dessa célula viva da sociedade, que é a família. Riquíssima pode ser de espiritualidade, mas nem sempre o é. Então, nós temos, numa visão até mais simples da realidade, inúmeros aspectos que nos levem a conquistas de momentos, situações, ao menos, de felicidade durante a vida terrena. No mundo espiritual é a mesma coisa, mas temos que ter noção, temos que ter ideia sobre quais são as nossas perspectivas. Mas, para além de tudo isso, nós também temos, com uma visão espírita, com uma visão espiritualista da existência e de tudo que nós temos do lado de cá e do outro lado da vida, motivações extraordinárias para estarmos conhecendo o que é a vida, exercendo a vida nos seus múltiplos aspectos, valorizando tudo, inclusive os erros, inclusive as dificuldades do ponto de vista das limitações e das doenças, tudo no sentido de despertar em cada um resistência, resiliência ao mal, às dificuldades e sempre procurando as escolhas bem-sucedidas que vão permitir que cada ovelha, porque no fundo é isto que nós somos, nos aproximarmos voluntariamente do cajado do divino pastor que é Jesus. Nos aproximarmos do cajado do Mestre é usufruirmos de uma consciência mais adiantada, próspera e feliz. Até ajudando as outras ovelhas e vivendo uma imensa gratidão a Deus e a Jesus pela vida, pelo seu valor, tanto a vida física, que é algo que periodicamente nós devemos buscar, reencarnações sucessivas, mas, a par disto, já estamos no universo, já fomos criados, alcançamos, até sem sabermos bem como, a condição humana. E agora, se já podemos na Terra buscar aquela ideia que está no capítulo Sede Perfeitos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se O Homem de Bem, nós ainda temos, uma vez dóceis às sugestões dos espíritos superiores, nós temos a perspectiva da perfeição sideral, o que significará uma felicidade incomparável, algo que nós não fazemos ainda ideia, mas que aos poucos nós vamos procurando refletir sobre a vida futura, lembrando antes de tudo que ela dependerá dos nossos esforços, ela dependerá das nossas atenções, sempre ao mesmo tempo procurando deixar cada vez mais longe de nós o orgulho, a vaidade,
a ambição, a prepotência, o materialismo, o egoísmo, que são as raízes de todos os outros males e de todos os outros sofrimentos. Então, meus amigos, nós temos aí muitas coisas lindas para nós estudarmos, compreendermos, refletirmos. Não adianta muito conhecermos os livros de Allan Kardec, que compõem, não é, a base doutrinária espírita. Não adianta apenas toda uma leitura extraordinariamente rica por Emmanuel, por André Luiz, por Humberto de Campos e outros autores que temos que escolher muito bem, porque há muita variedade, nós não podemos perder o foco. A ideia é de que tudo isso é patrimônio da humanidade, tudo isso hoje já está à disposição, e se vocês pensarem comigo, não é? O Brasil tem 2,8% da população mundial dos encarnados no planeta. Espíritas no Brasil e no mundo, somando, nós somos 10º milésimo% do que existe no planeta todo, dos encarnados. Nós somos um grãozinho de areia numa praia cósmica. Somos muito poucos. Então, se nós somos espíritas, ainda temos mais uma tarefa, não é? Que é o de nós, uma vez trazendo a riqueza das virtudes para o altar das nossas consciências e dos nossos corações, nós vivermos segundo o Evangelho. Não é tão mais importante a divulgação pela palavra. Claro que ela é. Claro. Porque é uma forma do conhecimento chegar em toda parte. Mas o conhecimento, quando ele é vivido, ele tem um efeito de arrastamento que o outro, pela palavra, não possui. Então, quando nós nos cuidamos mais, quando nós nos tornamos melhores, o Evangelho vai ocupando um espaço maravilhoso na alma, na consciência dos filhos de Deus. E isso, naturalmente, se repercute em toda a nossa volta, na família, no trabalho, na rua, na vizinhança, na instituição espírita, ou seja ela qual for, porque tudo que nós estamos conversando agora, não é muito, mas diz respeito ao mundo inteiro, a pessoas de qualquer crença, ou até na sua descrença. Então, meus amigos, nós temos que agradecer todos os dias as bênçãos dos elementos que nós devemos valorizar, especialmente a família, as relações afetivas, os pares afetivos, os filhos e os netos, o trabalho. O trabalho, vejam só, há um trabalho assalariado, trabalho profissional. E cada um tem a remuneração dependendo do que faça. Existe também o trabalho superdigno, que é o trabalho voluntário. Campanhas de cestas básicas, campanha de inverno para cobertores diante de um frio de uma determinada época do clima em qualquer lugar do mundo. Campanhas de trabalho social a benefício dos que têm menos. Tudo isto é trabalho externo. Mas o que muito importa
é o trabalho interno. Então, no Evangelho de Jesus, quando nós estudamos o mestre conversando sobre os trabalhadores da 1ª hora, os trabalhadores da última hora, ele não se referia ao trabalho externo. Ele sempre valorizou a essência dos irmãos menores, que somos nós, dos aprendizes de tudo. E o que ele queria dizer é no sentido de, olha, a hora é chegada, a transição está aí. O que for joio e não desejar a transformação para o trigo sob os auspícios da inspiração divina, vão ter que partir. Então, a hora última é por causa da transição que se avizinha. Então, é nessa hora, e a hora é agora, que nós devemos estudar, compreender, cultivar as lições do Evangelho e buscando as virtudes que tanto ainda nos faltam. Pois bem, meus amigos, nós poderíamos, quem sabe, interromper por agora essas breves considerações e eu me colocaria à disposição dos amigos que estejam nos acompanhando para um questionamento, uma pergunta, um comentário, uma reflexão qualquer. Desde já, meus amigos, muito obrigado. Aqui. O agradecimento é todo nosso. Eu fico muito encantada, o Sérgio, com o conhecimento que nos é trazido, nos é agregado, porque nós pensamos sempre, ninguém progride sem conhecer, né? Como tem um ditado que é popular, que a ignorância atravanca o progresso, né? Então, através do conhecimento é que nós podemos realmente nos esforçar, aí sim, para a modificação, né? Porque uma pessoa que ignora, que desconhece, ela tem dificuldade de se modificar, a menos que seja uma autodidata, né? Assim, já né? um enviado né? com uma característica assim. A gente lembra muito o Chico, pelo que a gente sabe, não cursou faculdade, né? E ele teve esse tem uma palavra que fala insight, né? De perceber e transmitir. Foi através das lições, dos conselhos, da própria vida dele, deixou um grande exemplo para todos nós. Mas a grande maioria, e eu nivelo aqui por mim, precisamos do conhecimento, não é? Do estudo, para então partirmos para a prática, né? E outro dia eu vi uma frase que dizia assim, para interpretarmos o Evangelho do Senhor Jesus, precisamos praticar a lei. É evidente a lei de Deus que está na nossa consciência, né? Mas para isso é preciso que a gente seja despertado através de todo esse conhecimento. É por isso que eu agradeço muito todos aqueles que trazem para nós o seu cabedal de conhecimento. Agora é comigo, né? A partir do conhecimento, com cada um a proposta de se modificar. Eu agradeço muito. Deixa eu saber do Felipe se tem algum comentário, alguma pergunta, Felipe? Tem. Eu não sei se eu vou enxergar direito. Você está enxergando? Estou. Tá. Você pode ler, por favor, que aqui está ruim. Ana Lúcia, né? Como fica a situação das pessoas que não conhecem a doutrina espírita no que diz respeito ao Consolador? Olha, nós precisamos lembrar, Ana, que
a lei de Deus, ela está na consciência de todos os filhos, não é? Então, é claro que existem circunstâncias que dificultam que isto seja devidamente acessado por cada um. Existem condições que facilitam e outras que dificultam, mas não podemos deixar de compreender que Deus é um Pai de amor que ama todos os seus filhos, o rebanho inteiro. Então, de um modo ou de outro, nós todos estamos e sempre estivemos no melhor lugar, de acordo com a lei de amor, de justiça e de caridade. Mas, claro, nós nos lembramos do quão numerosa é a população do planeta dos dois lados. Então, a tua pergunta se refere ao plano físico, mas do outro lado a questão é a mesma. Ou você pensa que as pessoas estão desencarnadas num número ainda maior do que aquele que existe do lado de cá, e que conhecem a doutrina espírita, conhecem Jesus e já estão, vamos dizer, em condições melhores. Pelo contrário, as dificuldades são imensas do outro lado. Mas como fica? Nós temos a eternidade pela frente. Nós temos que procurar que as circunstâncias nos levem às reflexões, nos levem à busca por aquilo que vá cada vez mais fazendo sentido para a nossa existência, para a nossa realidade. Mas nós temos, como você bem lembrou, não é? Que há uma estagnação coletiva. Há muitos dramas que impedem as melhores realizações no sentido moral e espiritual. Então, nós temos que ter paciência, inclusive, com aqueles que perto de nós erram, se equivocam, demonstram uma lerdeza no processo evolutivo. Porque nós temos que cobrar de nós mesmos. De nós mesmos. E nós temos que, na medida que ganhamos, por alguma razão, não é o conhecimento espírita, não há privilégio na lei de Deus, mas nós temos que exatamente, diante disto e da tua reflexão, de trabalharmos, deixando o egoísmo de lado, para não mais conquistas efêmeras, que muitas vezes delas nos arrependeremos logo quando que de volta no mundo espiritual. Nós temos que lembrar de cada um que está pertinho ou que está longe, mas de quem podemos nos aproximar, levando a semente do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, muito mais pelo olhar amoroso, pelo sorriso, pela escuta, pela compaixão, pelo abraço, pela visita, pelos mecanismos de multiplicação da caridade. Então, se nós somos espíritas e temos esse tesouro evolutivo instrumental para o futuro, nós, como está naquela máxima, não é? A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, vamos trabalhar, vamos arregaçando as mangas do ponto de vista espiritual e vamos ser solidários, pacíficos, amorosos, empáticos, compassivos, não é? Como eu disse, vamos ser solidários e vamos deixar essa inércia milenar, porque o orgulho tem feito com que nós ficássemos à espera das bênçãos do Senhor.
Ele já nos abençoou com a vida, Ele nos abençoa todos os dias. Não é Ele que tem que fazer tudo por nós. Com Ele, nós é que devemos nos esforçar mais para que o mundo prospere, para que o nosso colega, o nosso vizinho, o nosso ente querido e até o nosso desafeto possam ter aquela coisa do amai a todos, como Jesus nos amou. Amai-vos, o primeiro mandamento, instruí-vos, o segundo. Nós estávamos lembrando, a dona Yara lembrou, a importância do conhecimento para que o amor prospere. Mas as duas coisas têm uma importância equivalente e uma coisa leva a outra. Enfim, temos um longo período ainda, uma jornada até conhecermos melhor e praticarmos melhor esse amor insuperável, que é o amor pelas pessoas, sem esquecermos o primeiro amor, que é o alto amor, o amor por nós mesmos, sem egoísmo. O amor no sentido, o que me fará feliz em parâmetros de vida eterna, não com questões materiais e transitórias, mas em parâmetros espirituais. E é só começarmos ou darmos continuidade. O tempo é infinito a nosso favor, na medida que somos filhos de Deus. Com certeza. Muito obrigada. Mais outra pergunta, Felipe? Acho que ele não tem mais. Muito bem, eu queria dizer aos amigos que é um convite para algo bem simples, né? Vou contar uma pequena história, peço licença para vocês, para a dona Yara. Quando foi dezembro de 2016, eu tive vontade de criar um grupo para que nós orássemos pelos doentes, como médico. Começamos umas 6 pessoas. Como eu viajei muito, e viajei ainda mais para Portugal, eram amigas de Portugal, perto de Coimbra, que começaram este projeto comigo. E aí nós fazíamos, eu e uma delas, uma prece todos os domingos às 6 da tarde. E era como o que nós chamamos de preces e irradiações, mais ou menos durante 20 minutos, meia hora, orando pelos doentes do mundo inteiro, pelas vítimas de todos os males da humanidade, tudo que vem gerando dor e sofrimento. Muito bem, e fomos fazendo. Quando estávamos em fevereiro, março de 2020, surgiu a pandemia. Naquela altura, daqueles 6 que deram início, nós tínhamos mais ou menos 1.400 pessoas, de 20 países. Todos eles países onde eu já tinha estado pelo menos uma vez. E aí, com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas ficaram mais amedrontadas, ansiosas, melancólicas, tristes, pessoas morrendo, vivendo um luto em família. E aí eu estava também mais em casa, e aí eu pensei assim, por que eu vou fazer só aos domingos? Os problemas estão todos os dias, reiteradamente.
Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Nós não aprendemos com Jesus e como espíritas, ele, o Divino Mestre, propondo a oração em diversos momentos daquela sua estada conosco há 2000 anos. Vigiai e orai. Se desejas orar, recolhe-te ao teu aposento. Do tipo, você não precisa de templos de pedra. Você não precisa mostrar que ora à multidão. Então, são várias. Um dia até podemos conversar sobre este tema. É um estudo. A prece e os evangelhos seria o título. E aí, o que acontece? Vamos orar todos os dias. E aí começamos, 5 da tarde, todos os dias. E aí, então, o grupo foi crescendo. Hoje são 7.200 pessoas de 34 países. Que beleza. Pessoas doentes, inscritas, pessoas que conhecem pessoas doentes, se inscrevem, pessoas, muitas que estão muito bem, mas compreenderam que a prece coletiva pode ser benéfica para quem nem tem ideia do que é a prece, para quem vive dramas que, graças a Deus, muitas pessoas nunca viram igual em si. Então, cada pessoa no grupo elabora uma lista com os nomes dos seus antepassados, os nomes de todos os familiares da presente existência, se quiser, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que são seus amigos. Depois há uma lista, que é a lista que nós chamamos a lista da Covid. Pessoas que morreram esse tempo todo. Pessoas que estão em tratamento em casa, para não irem para o hospital porque não há condições. Pessoas que já deixaram os hospitais, estão com a síndrome pós-Covid, às vezes com muitas dificuldades. Ao mesmo tempo, então, nós temos a lista do perdão, em que cada um vai lembrar a quem deve o seu perdão, por nós termos feito algo que depois nos arrependemos. E do sentido contrário, que sejamos capazes de perdoar a quem quer e que por qualquer motivo nos tenha ofendido, nos tenha causado algum prejuízo. É uma lista que cada um vai, como todas as outras, atualizando a cada dia. E a última é a lista do suicídio, em que cada um vai lembrar das pessoas, de qualquer vínculo que tenha, que se foram pelo suicídio direto. E aí, durante a prece todos os dias, a espiritualidade maior, leia-se Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, Pedro Ernesto, Francisco de Assis e muitos outros, estão sempre sensíveis a esses nomes e vão sempre ajudando de maneira que nós nem alcançamos, mas eles sabem, porque não há prece que não seja atendida. Eventualmente pode demorar, mas tudo vai ficando registrado. Então eu gostaria de comentar, para terminar o nosso encontro, assim, né? Eu vou deixar com vocês, é um grupo de Facebook, quem desejar, chama-se Prece pela Humanidade. Vai no Facebook e procure, vai encontrar um menino
uma foto em preto e branco, com as mãozinhas, como se ele estivesse orando, e com um olhar de muita amorosidade. É só pedir para entrar. Todos são bem-vindos. E eu agradeço desde já, porque quanto mais dedicação, também pela oração, mais nós estaremos contribuindo, mesmo que tão humildemente, com o amigo divino, que é Jesus de Nazaré. Isso é muito importante, e dizer que desde quando começou a pandemia, nós também tem um grupo que temos que todos os enfermos que conhecemos, não com essa intensidade que você coloca, mas aqueles enfermos que nos são pedidos, esse grupo já está bem também, foi o início da pandemia, a gente se reúne, a gente leva para a reunião de desobsessão, que a gente voltou a fazer com um número bem limitado, mas com o propósito de ajudar essas criaturas, e dizer que bem antes da pandemia, nós criamos também o hábito, eu digo na minha família, de às 6 horas nos unirmos à Ave Maria, porque a gente sabe que a comunidade católica se une e a corrente se firma, e todo aquele que me liga para fazer um atendimento fraterno, a gente indica a oração das 6 horas. Que faça a oração, que abra uma página, que leia, ou simplesmente se ligue. Lá no YouTube tem a Ave Maria. Aquele momento é impressionante e como faz bem para todos nós. Muito obrigada pela sua experiência, que vamos divulgar sim, porque pessoas precisam ser incentivadas para isso. Muito obrigada. Para não te atrasar, eu sei que você tem um compromisso, vamos fazer a nossa oração. Após a oração, você pode se retirar, que nós temos um aviso ainda para dar do estudo de quarta-feira, do DEF, né, que é sobre o Evangelho e a educação. Mas vamos fazer a nossa oração para que você possa se retirar. E leve o nosso sincero agradecimento. Esperamos você novamente, né, quando você tiver uma disponibilidade, a gente vai passar para o Túlio, e é importante espalhar o teu conhecimento para alargar os nossos, tão pequenos ainda. Muito obrigada de todo o meu coração. Vamos, então, elevar o nosso pensamento, mais uma vez, ao nosso Deus, Pai Criador, louvando-te, Senhor, por esta oportunidade bendita de nos instruirmos nesta tarde, e desse companheiro que trouxe essa instrução tão preciosa, alargando o nosso conhecimento para que o nosso aprimoramento seja colocado em prática. Obrigada, Senhor Deus. Mais uma vez te rogamos pelo nosso país, pelos países que estão em guerra, o Afeganistão, pelo Haiti, aquele povo tão sofrido, e como tantos outros, como o companheiro mencionou. Sabemos, Senhor, são filhos teus e estão sob o teu olhar misericordioso, mas nos compete pedir, porque Jesus nos falou para bater a porta. Estamos batendo a porta da tua misericórdia, e que esse povo tenha força, coragem para vencer todos os obstáculos, assim como nós, Senhor, possamos vencer a barreira do orgulho, da vaidade, da inveja, de todos esses vícios que nos atrapalham, e deixar fluir em nós a humildade, Senhor, a única porta, como disse o companheiro, que se abre para o nosso aprimoramento moral. Muito obrigada, Senhor. Despede a cada companheiro conectado conosco com teu abraço de amor, e que o companheiro que irá se dirigir a outro destino seja envolvido e abraçado por ti, abraçando, Senhor, a casa de luz e amor, o nosso Gepela, que precisa da tua proteção sempre. Que seja feito, Senhor, através dos missionários de luz e amor. Obrigada, Senhor Deus.
nos despeça na tua doce e serena paz. Graças a ti. Obrigada, meu irmão. Vai com Deus, que Deus te acompanhe. Sucesso aí no seu novo trabalho, aonde você irá. Tá bom? Que Deus te abençoe e renove a tua energia. Nós vamos dar o nosso aviso. Muito obrigada, tá? Deus te proteja. Túlio entrará em contato com você qualquer hora dessa, tá bom? Foi excelente trabalho, muito bom. Deus te abençoe. Obrigado. Nós vamos, então, colocar aqui, ô Felipe, quarta-feira será às 19 horas, o estudo com o companheiro Alex Claudino, Evangelho e a Educação. Vou confirmar se às 19 horas mesmo, só um momentinho, para que a gente possa acompanhar na quarta-feira à noite, quem tiver, às 19 horas mesmo. Ele estará trazendo o ensinamento para nós, né? O Evangelho, deixa eu ver aqui. Não, desculpe. Peraí. Quarta-feira. Não está aqui a programação, está só assim. O Evangelho e Educação, palestrante Alex Claudino. Eu pensei que eu tivesse com cartaz, mas a partir de 19 horas, sim. 19 às 21h30. É um seminário do DEF que vai falar do Evangelho e a Educação. Então, todos estamos convidados a acompanhar. Esses seminários são de muita importância para todos nós. Muito obrigada a todos que se conectaram conosco. Obrigada a você, Felipe. Deus te abençoe, te dê muita saúde e possibilidade de estar sempre aqui nos conectando. Que Deus abençoe a todos. Quarta-feira, às 19 horas, Alex Claudino, Evangelho e a Educação. Está aí, certinho. Tá bom? Obrigada, Felipe. Deus te abençoe. Que Deus fique com todos.